Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta oportunidade é um prazer estar junto com você para aprendermos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade nós vamos entrar estudando a nossa lição de número 4, que tem por título O Altar do Tabernáculo. Na semana passada nós estudamos sobre entrando no tabernáculo, o pátio, e aprendemos algumas lições importantes. Primeiro, o acesso que a gente tinha ao pátio. Aprendemos sobre a cerca que foi construída em volta do pátio e que as tribos elas ficavam assentadas em volta a todo o tabernáculo, mas que próximo à cerca ficava os exércitos de Israel, ou seja, quem estava do lado de dentro da cerca estava protegido. Ou seja, meus queridos, se nós estivermos em Cristo Jesus, nós temos a proteção dos exércitos de Deus a nosso favor. Segundo, que só tinha uma porta de entrada para o pátio, e esta porta, queridos, se chama Jesus Cristo. Nós só podemos ter acesso à presença de Deus, nós só podemos ter acesso ao lugar santo e ao lugar santíssimo por intermédio de Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Se nós quisermos entrarmos na presença de Deus, tem que ser por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, que você possa ter Jesus Cristo na sua vida, que você possa tê-lo como único e suficiente Salvador para que possa ter acesso junto ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Nesta oportunidade nós vamos estar estudando sobre o altar do tabernáculo. Mas antes eu quero agradecer a você, meu querido, que tem nos acompanhado até aqui, você que já tem assistido às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, que Deus possa abençoar a sua vida. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, que você possa ficar e permanecer até o final desta aula, que querendo Deus, creio que você será muito abençoado em nome de Jesus Cristo. O texto áureo diz o seguinte: cheguemo-vos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Ou seja, para nós chegarmos diante da presença de Deus, nós temos que estar com o nosso coração limpo, com a nossa mente limpa, nós temos que chegar com inteira certeza e convicção da nossa fé e de que Ele vai nos ouvir e que Ele vai nos atender pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. A nossa verdade prática diz o seguinte: na cruz, o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Ou seja, na pessoa de Jesus Cristo, nós somos purificados. Glória a Deus por isso, né? A nossa verdade prática diz o seguinte: livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 1, 2, 6 e 7. Nós temos alguns objetivos com esta lição. Nosso objetivo geral diz o seguinte: mostrar que o altar do holocausto aponta para o Calvário. Nós temos os objetivos específicos, que são conceituar o altar do holocausto, explicar as 4 pontas do altar e o sentido de redenção, e pontuar que o altar do holocausto é uma imagem do Calvário. Amém? Essa nossa lição ela está estruturada da seguinte forma: introdução, o altar do holocausto, as 4 pontas, os chifres do altar e o sentido da redenção. O altar do holocausto é uma imagem do Calvário e a conclusão. A introdução vai dizer o seguinte: qual era o caminho que o pecador percorria para ter seus pecados perdoados? Ao estudarmos o altar do holocausto
e o rito de lavagem dos corpos dos sacerdotes na pia de bronze, aprenderemos como alguns símbolos apontavam com impressionante precisão para a completude da obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa perspectiva, estudaremos o altar dos holocaustos, enfatizaremos a relação simbólica das suas 4 pontas com a redenção provida pelo sacrifício vicário e, por último, como o altar do holocausto revela uma imagem do Calvário para nós, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Ou seja, como nós já dissemos anteriormente, dentro do pátio havia pelo menos 2 móveis utensílios. Havia o altar do holocausto, ao qual nós estaremos estudando nessa lição, e havia a pia de bronze. Para que servia a pia de bronze, como foi citado aqui pelo comentarista pastor Elianai Cabral? Era para que os sacerdotes eles se lavassem, para eles colocarem a roupa de linho branco, para que eles pudessem fazer então todos os sacrifícios. Está escrito, inclusive, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, eu quero fazer esta leitura juntamente com você. Diz assim a palavra do Senhor: dou-lhes este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Isso aqui eu estou lendo na versão NVI. Na versão Almeida, Revista e Corrigida, diz o seguinte: para que não venha aparecer a vergonha da sua nudez. Ou seja, nós sabemos que a nação de Israel era uma nação nômade. Eles estavam em meio a um deserto. Não tinha locais de higiene, nem banheiro como nós temos nos dias de hoje. Então eles tinham locais onde eles se banhavam e tomavam banho. E dentro do tabernáculo, no pátio, havia a pia de bronze. E esta pia servia para o sacerdote não só lavar as mãos, mas para tomar banho, se limpar, se purificar e colocar as suas vestes brancas, que eram as vestes utilizadas no momento do ritual, no momento das ofertas e no momento dos sacrifícios. Queridos, que nós possamos nos lavar na água da palavra, que possamos ser purificados no sangue de Cristo, no sangue sacrificial do Cordeiro de Deus, para que nós então possamos estar limpos para oferecer os nossos sacrifícios e as nossas ofertas diante de Deus e ser aceitos para a honra, glória e exaltação do santo nome do Senhor. O primeiro tópico diz o altar do holocausto. O altar do holocausto, o termo holocausto, vem de um prefixo hebraico que significa ascendente, ou aquilo que sobe. Nós o descrevemos como uma oferta consumida no fogo. Diz lá no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ou seja, uma das atribuições dos levitas e dos sacerdotes era manter a chama do fogo aceso, para que quando chegasse ali as ofertas, quando chegasse ali os sacrifícios, eles fossem totalmente queimados e eles fossem totalmente consumidos, para que pudesse subir até as narinas de Deus o cheiro daquele sacrifício. Da mesma forma tem que ser o nosso altar, da mesma forma tem que ser o nosso sacrifício, a nossa oferta. Nós devemos ter em nós a chama do Espírito Santo sempre acesa. De que forma nós conseguimos manter esta chama acesa? É buscando na leitura da palavra, é buscando na oração, é buscando no jejum, para que Deus possa estar sempre nos aquecendo, para que Deus possa estar sempre nos renovando, e então nós estarmos com a chama do Espírito Santo acesa dentro de nós, para que as nossas ofertas, para que os nossos sacrifícios sejam aceitos
diante de Deus. Qual era o modelo do altar e os seus materiais? Havia pelo menos o modelo do altar, ele era em formato quadrado, e para ter acesso ao altar havia rampa dos 4 lados, ou seja, havia uma rampa de acesso, ele era quadrado e os materiais utilizados para a construção do altar do holocausto, ele era de madeira, de acácia, e ele era revestido de cobre. E isso prefigura a nossa pessoa, a nossa humanidade, a nossa imperfeição na questão da madeira, e tendo o revestimento do cobre. Nós, diante de Deus, nós somos como uma madeira. Nós podemos queimar e nós podemos pegar fogo, mas há um revestimento do cobre. Temos que ter sobre a nossa vida o revestimento do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. É o sangue que nos purifica e nos limpa e nos lava de todo o nosso pecado. O segundo tópico diz o seguinte: as 4 pontas ou chifres do altar e o sentido da redenção. Diz o seguinte: o Antigo Testamento apresenta uma linguagem que prefigura coisas e experiências presentes no Novo Testamento. De modo geral, a imagem das 4 pontas do altar do holocausto apresenta-se nesta perspectiva quando analisamos o sentido de redenção contido nelas. Primeiro, diz o seguinte: as 4 pontas e a propiciação. O ato de fazer a propiciação, segundo o dicionário Wise, implica tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar a sua ira com sacrifício. Ou seja, meus queridos, na pessoa de Jesus Cristo, nós fomos propiciados, ou seja, nós recebemos a propiciação. Nós recebemos o favor de Deus porque no nosso lugar Jesus Cristo se entregou, no nosso lugar Jesus Cristo se colocou como cordeiro mudo, cordeiro sem pecado, sem mancha, que tira o pecado da humanidade. O segundo parágrafo diz o seguinte: as 4 pontas e a substituição. Ou seja, muitas das vezes nós é que deveríamos pagar o preço, a ira de Deus para que não seja aplacada sobre a nossa vida, a justiça de Deus para que não venha vir sobre a nossa vida. Nós fomos substituídos na pessoa de Jesus Cristo. Naquela época, as pessoas iam até o sacerdote, o sumo sacerdote, e levava um cordeiro, um novilho sem mancha, limpo, sem defeito, para que ele em seu próprio lugar ele fosse morto. E então ali Deus aceitasse aquele sacrifício para que a pessoa alcançasse o favor no lugar daquele animal. Desta forma, Jesus Cristo ele se entregou em nosso lugar, ou seja, ele substituiu o nosso lugar na cruz do Calvário, se entregando, tendo morte vergonhosa, morte de cruz, foi julgado, crucificado e morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e se encontra-se à destra de Deus, o nosso Pai, para a honra, glória e exaltação do santo nome do Senhor. E sobre ele nós alcançamos a misericórdia do perdão. Nós somos purificados, nós somos santificados na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Em terceiro lugar, as 4 pontas e a reconciliação, ou seja, por intermédio do pecado, o homem se desviou da presença de Deus. O homem foi expulso do jardim do Éden e perdeu o contato com o Pai, perdeu o contato com Deus, mas na pessoa e no sacrifício de Jesus Cristo houve uma reconciliação da humanidade e Deus. Ou seja, se nós
verdadeiramente aceitarmos o ato de sacrifício de Jesus Cristo, há uma reconciliação com Deus e nós alcançamos o seu favor, nós alcançamos a graça e a misericórdia por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em quarto lugar, as 4 pontas e a redenção. A ideia que a palavra nos dá é a de libertação da prisão do pecado. Logo, redenção é o pagamento de um preço pelo resgate de uma pessoa. O preço, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, nós fomos redimidos na pessoa de Jesus Cristo. O preço que foi cobrado, o preço para que houvesse perdão do pecado, era um preço de morte e era um preço de sangue. Na época, as pessoas não alcançavam totalmente a purificação, ou seja, o ato de sacrifício no altar do holocausto, na realidade, só fazia com que os pecados fossem cobertos, ou seja, passava-se por cima, o sangue ficava por cima. Então, ou seja, as pessoas eram cobertos dos seus pecados, mas não na pessoa de Jesus Cristo. Nós, através do sacrifício de Jesus Cristo, Ele pagou o preço, pagou o preço do resgate e nós fomos libertos na pessoa do Filho Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus por isso. O terceiro tópico desta lição diz o seguinte: o altar do holocausto é uma imagem do Calvário. O primeiro parágrafo diz o seguinte: o lugar do sacrifício, ou seja, o altar do holocausto, ele tinha rampas de acesso e essas rampas vinham dos 4 lados. Então, o formato era um formato de cruz. Então, isso apontava para a cruz do Calvário, o local do sacrifício. Em segundo lugar, era o local de punição ao pecado, ou seja, era ali onde as pessoas eram punidas, não na realidade a pessoa, mas quem era punido, ou quem recebia a punição era um animal. Então, na cruz do Calvário, Jesus Cristo ele foi punido no nosso lugar. Então, o local do altar do holocausto, o local da cruz do Calvário, era o local também da punição. Então era ali onde havia a justiça, a ira de Deus, mas com o sacrifício isso era aplacado. Então era ali que era feito o lugar de punição. Em terceiro, era o local de esperança. Como era feito o sacrifício, era esperado de que assim que o animal fosse morto e que o sangue era derramado ali sobre o animal, sobre as pontas do holocausto, e depois era passado na orelha, no dedo da mão direita e nos pés. E o sumo sacerdote ele entrava no lugar santo e no lugar santo dos santos. Se ele chegasse lá dentro, depois ele saísse e não acontecesse nada, significava de que Jesus, ou melhor, de que Deus, ele tinha aceito o ato de sacrifício e que o pecado havia sido perdoado. Então o lugar da cruz é um lugar de esperança. Naquela época, o povo tinha a esperança de levar a sua oferta, levar o animal para o sacrifício e alcançar o perdão pelos seus pecados. Era algo feito anualmente. Quando nós olhamos para a cruz, nós temos esperança na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa esperança de que nos une, de que une de novo a humanidade na pessoa do Pai, de nosso Deus celestial.
A conclusão diz o seguinte: hoje nós aprendemos que o pecador precisava, no Antigo Testamento, passar pelo altar de sacrifício para que fosse aceito diante de Deus. Mas vimos também que Cristo é a oferta suficiente e eficaz para a expiação completa de nossa culpa. Em Cristo nós somos redimidos, portanto, prestemos ao Senhor um verdadeiro sacrifício de louvor. Que nós possamos verdadeiramente pôr a nossa esperança, pôr a nossa expectativa na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos sempre nos buscar, estar limpos, purificados, lavados, para que nós possamos ir ao culto, para prestar o nosso louvor, a nossa adoração e ser aceito por nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu lembro de certa ocasião de que o pastor, hoje deputado federal, pastor Marcos Feliciano, ele foi em uma das cruzadas que acontece ali em Camboriú, e na hora que foi feito o pedido para que fosse levar uma oferta até a frente, ele conta em uma de suas mensagens que ele não tinha o que ofertar. Ele estava duro, ele estava sem um tostão. E no ato da oferta ele deu um pulo lá na frente e ele mesmo se colocou como oferta. Ele disse: não tinha dinheiro no bolso para ofertar, mas a minha vida eu entrego como um ato de louvor e sacrifício a Deus. Ele hoje é como pastor, conferencista e deputado federal, servindo a pessoa do nosso Deus. Talvez você não tenha dinheiro monetário, mas você pode adorar ao Senhor. Talvez você não tenha valor em espécie, mas que a sua vida sirva para engrandecer e exaltar ao santo nome do Senhor. E creia que Deus aceitará o seu louvor, que Deus aceitará a sua adoração e que Deus aceitará a sua oferta. Lembre-se da oferta da viúva. Ela não tinha muita quantidade, mas o que ela tinha, ela entregou ao Senhor. Apenas 2 moedinhas, mas creia que Deus não abandonou, Deus não desprezou a oferta daquela viúva. Deus também não desprezará a sua oferta, Deus não desprezará o seu sacrifício. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você tenha gostado desta lição, que você possa curtir esse vídeo, que você possa comentar e que você possa compartilhar nas suas redes sociais. Na próxima lição nós estudaremos a lição de número 5, que vai ser sobre a pia de bronze, lugar de purificação. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa orar em meu favor, para que Deus possa estar sempre nos abençoando. Então, meus queridos, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula, querendo Deus. Um forte abraço, Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo.